Milionário descobre segredo chocante da noiva na noite de núpcias, e tudo muda. A festa estava impecável. Daniel, um milionário carismático, estava no centro do palco, rodeado por amigos e uma decoração deslumbrante que exalava riqueza. Os convidados dançavam sob luzes cintilantes, celebrando o amor entre Daniel e Clara, a mulher dos seus sonhos. O sorriso dela iluminava o ambiente, e a forma como ele a olhava denunciava o profundo amor que sentia. Mas tudo prontamente desmoronou na noite de núpcias, quando o inesperado aconteceu. Após o clássico sim, eles se retiraram para a suíte do hotel, um paraíso luxuoso com vista para a cidade. Corações palpitantes, promessas e beijos apaixonados marcaram o momento. Mas enquanto Daniel se perdia nos olhos de Clara, havia uma sombra pairando sobre a alegria. O clima mudou quando ela, com a voz trêmula, decidiu revelar um segredo devastador. Daniel, eu preciso te contar algo. Aí começou Clara, as palavras quase sufocadas por um nó na garganta. A expressão de Daniel mudou. Sua empolgação deu lugar ao receio, um frio na barriga. Eu não sou quem você pensa que sou. Ele a encarou confuso. Eu sou sua irmã, Clara. Acreditavam que eu havia morrido naquele acidente. Uma onda de choque tomou conta dele. A revelação queimava como ácido, dilacerando seu coração. As memórias da infância voltaram à mente em flashes. Risos, brigas, o abraço apertado antes da tragédia. A ideia de perda profunda e repentina se misturava com o amor que agora sentia por ela. Um amor que parecia se transformar em traição em um piscar de olhos. Mas a noite não ficou sem drama. Um estrondo na porta quebrou o silêncio tenso, e um homem entrou, com a expressão determinada e os olhos frios. Era o ex-noivo de Clara, Rafael, que havia perseguido a felicidade dela por anos. Clara, você não pode fazer isso com ele. E com você mesma, gritou ele, rompendo a fragilidade do momento. Você não é livre para amar. E eu não vou deixar isso acontecer. Daniel sentiu raiva, medo e uma confusão nauseante ao mesmo tempo. Ele olhou para Clara, que agora estava em pé, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que era amor se tornava um pesadelo. Como você pôde esconder isso de mim? A dor dele era palpável, um aperto forte no peito, algo que ele nunca havia sentido antes. Agora, com o passado revelado e um antagonista claramente presente, o que Daniel e Clara fariam? O amor deles enfrentava a tempestade da verdade. Cada um lidava com suas inseguranças, e a conexão que parecia inquebrável agora estava em risco. Eles tinham que decidir. Poderiam encarar o que os unia ao mesmo tempo que enfrentavam o ex-noivo decidido a desmantelar suas vidas. Era um dilema, um enigma vívido que fazia o coração acelerar, mas ao mesmo tempo trazia um eco de esperança. Será que o amor construído em meio a segredos e mentiras era suficientemente forte para sobreviver? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel estava paralisado, seu coração batendo como um tambor ensandecido. Ele não conseguia processar as palavras de Clara. A revelação do amor proibido e da irmandade perdida pulsava em sua mente. Mas o momento era interrompido novamente por Rafael, o ex-noivo, que não parecia disposto a recuar tão facilmente. Você não pode fazer isso com ele, e com você mesma. Os gritos de Rafael ecoavam, como um sino de alerta, cortando o clima já tenso. Você não é livre para amar, e eu não vou deixar isso acontecer. Clara estava em lágrimas, e Daniel sentia sua sanidade se desvanecendo, como se a realidade estivesse se despedaçando ao seu redor. Ele olhou para ela, buscando algum sinal de que tudo iria ficar bem, mas o terror em seus olhos refletia sua própria incerteza. Quando Rafael avançou, Daniel sentiu um impulso primal. Afaste-se dela! Sua voz saiu como um rugido. Ele não podia deixar que esse cara atirasse mais lenha na fogueira. O ex-noivo hesitou por um momento, o olhar fixo nos dois, como se estivesse pesando suas opções. E então, uma reviravolta chocante quebrou tudo. Após algumas trocas tensas de olhares, Rafael puxou algo do bolso da jaqueta. Era um pequeno pendrive, e a expressão em seu rosto mudava de raiva para um falso ar de triunfo. Então você quer saber a verdade? Ele desafiou. Prepare-se, porque isso é muito mais do que você imagina. Com um movimento rápido, ele conectou o pendrive a um tablet que estava na mesa de cabeceira. A tela iluminou-se, e antes que Daniel pudesse entender o que estava acontecendo, um vídeo começou a rodar. O coração de Daniel disparou, e ele sentiu um frio escorregar pela espinha. As imagens mostravam um acidente de carro, mas algo não parecia certo. Ele se lembrou da tragédia que levara sua irmã, Clara, e a fúria tumultuou em seu interior. "O que é isso?" gritou, enquanto a cena começava a se desenrolar. Uma mulher idêntica a Clara estava ao volante, mas não era ela. "Eles fizeram isso com você", Rafael declarou, seu sorriso triunfante agora mostrando seus dentes como de um predador. "Descobri que Clara estava viva muito antes de você. Ela tinha uma irmã gêmea. E o que aconteceu foi muito mais planejado do que imagina." Na tela, imagens de um local de operações clandestinas apareceram. Várias figuras encapuzadas estavam de pé, observando dois carros colidirem em uma estrada deserta. Era uma trapaça. O sangue de Daniel ferveu. "Clara!" sussurrou, voltando-se para ela, seu olhar agora cheio de horror. Eu não sabia", Clara balbuciou, as lágrimas como um agradecimento triste. "Eu não sabia de nada disso." Daniel percebeu neste instante que o que ele achava saber sobre o passado estava completamente virado do avesso. Cada momento que vivera com Clara, cada sentimento, poderia ser uma teia de mentiras. Mas em meio à agonia, ele não conseguia afastar a ideia de que ainda a amava. A história deles estava repleta de traições, mas ao mesmo tempo a conexão parecia genuína. Então Rafael, em uma última jogada, revelou algo mais impactante. "O que a Clara não sabe é que não é só isso. Você também estava no meio disso, Daniel. O acidente foi orquestrado não só para Clara, mas para você também. Você é parte de tudo isso." Daniel sentiu o chão se abrir sob seus pés. E que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, a expressão dela confundida entre a dor e a busca pela verdade. O amor deles estava sendo consumido por um mistério maior do que qualquer um poderia imaginar.
E no meio de toda aquela confusão, o que eles deveriam fazer agora? A verdade ainda estava debaixo de uma camada densa de mentiras e segredos, e o amor deles se tornava uma sombra do que era. O que mais restava para descoberta? E acima de tudo, quem eram eles realmente? Daniel estava em choque. O vídeo pesado ainda rodava na tela. Imagens que desnudavam um passado cruel. Ele olhou para Clara, seu coração despedaçando-se. O que ele havia construído estava ruindo em questão de minutos. Isso não pode ser verdade, sussurrou, sem encontrar palavras melhores. Rafael sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A verdade machuca, não é? Mas sabe o que é mais doloroso? A verdadeira razão do acidente. Ele fez uma pausa, mal conseguindo conter a satisfação. Com um movimento rápido, puxou outro pendrive do bolso. Todos os arquivos, todos os documentos. E este mostra que você, Daniel, foi um peão nesse jogo. A tensão no ar era palpável, como se o próprio quarto estivesse assistindo ao desenrolar da cena. Clara começou a tremer, seus olhos arregalados em terror. O que você está falando? A voz dela tremia, misturando confusão com medo. Ele não está mentindo, Rafael cortou, olhando fixo em Daniel. Você e Clara têm uma verdadeira herança por trás de tudo isso. Uma herança que deveria ter sido extinta. Mas a verdade é que seu pai, ele estava no meio disso tudo. Meu pai? A voz de Daniel subiu de tom, o ambiente oscilando com as palavras. Você não pode estar sério. Ele estava envolvido em algo sujo, Daniel. O acidente não foi um mero capricho do destino. Foi uma artimanha. Seu pai estava jogando um jogo com vidas. Aí está a sua conexão. Clara e você. Uma ligação que pode ser mais devastadora do que pensam. As palavras golpearam Daniel como um soco. Ele se lembrava de seu pai com carinho, de como o admirava. Você está mentindo, gritou. Daniel, escute. Clara interveio, sua voz ecoando um desespero quase palpável. Por favor, me diga que não é verdade. Eu não posso suportar isso. Não se preocupe, Clara. Tudo está gravado aqui, Rafael disse, a malícia em seu tom mais evidente do que nunca. Ele ativou o segundo pendrive e uma nova tela iluminou-se. A imagem mostrava um escritório, homens internos discutindo acaloradamente, papéis voando. Daniel reconheceu uma foto na mesa. Seu pai em uma conferência, cercado por figuras sombrias. Os olhos de Daniel arderam. Um nó formou-se em sua garganta, enquanto ele encarava a verdade do que seu pai poderia ter feito. A imagem rapidamente passou para um outro arquivo, onde se mostrava o acidente em detalhes gráficos. Isso foi planejado. E se você não tivesse sido resgatado, a conexão entre vocês teria sido cortada de vez. Mas agora, você e Clara, vocês estão nesse jogo juntos. Um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. A porta do quarto explodiu e 2 homens armados entraram, seus rostos cobertos. Sem dúvida, eles eram enviados por alguém, e a instintiva vontade de Daniel era correr para proteger Clara. O pânico tomou conta do quarto. Saia da frente, um dos homens gritou, apontando a arma. A tensão duplicou. Rafael ao fundo, rindo. Agora sim, o jogo ficou mais interessante. Daniel entreviu a raiva e o desespero nos olhos de Clara. Ele não sabia se teríamos um futuro, não só pela revelação devastadora, mas agora eles estavam em perigo real. O braço de Clara tremia ao lado dele. O que faremos? Ela perguntou.
a fragilidade em sua voz fazendo o coração de Daniel acelerar. Ele respirou fundo, o sangue pulsando em suas veias. O que existia entre eles, o que ele pensava que era amor, agora parecia um labirinto sem saída. Os homens armados se aproximaram. Daniel tinha que decidir: fugir com Clara ou encarar o que veio a seguir. E assim, no meio daquele caos, a verdadeira história deles estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O ambiente ficou tenso. Daniel estava paralisado, sentindo o peso das armas apontadas para eles. O medo encheu o quarto e a adrenalina disparou em seu corpo. Ele olhou para Clara, que tremia ao seu lado, os olhos cheios de desespero. Rafael, no fundo da sala, parecia se deliciar com o caos que havia causado. Vocês realmente acham que podem sair dessa? Um dos homens armados disse, com um sorriso sinistro. Ele avançou, pressionando a arma contra Daniel. Eu não estou aqui para brincar. Temos ordens. Clara ofegou, balançando a cabeça em negativa. Por favor, não faça isso. A fragilidade em sua voz fez o peito de Daniel apertar. Ele queria gritar, mas a indignação o calava. Mas antes que ele pudesse formular um plano, uma explosão repentina iluminou a sala como um raio. O barulho ecoou, fazendo todos recuarem. As luzes do hotel piscaram e, num instante, a porta foi arrombada com força, e um grupo de homens encapuzados entrou, espalhando terror. Protejam o objetivo, um deles gritou, enquanto os primeiros bandidos se viravam confusos. Daniel sentiu a oportunidade. Ele agarrou a mão de Clara e puxou-a para trás. Vamos! Ele não sabia para onde estava indo, mas precisava agir. O caos se espalhou pelo quarto, tiros ecoando, gritos sendo abafados pelo som da confusão. No meio do tumulto, Clara se virou para ele, os olhos arregalados. O que está acontecendo, Daniel? Quem são eles? Ele não tinha certeza, mas sentia que tudo era maior do que eles. Ali, entre os forasteiros e os rostos desconhecidos, a luz do tablet ainda piscava, revelando imagens que até então pareciam fazer parte de um pesadelo. E então, como se o tempo tivesse parado, tudo parou em um silêncio mortal. O olhar de Rafael virou-se maligno. A confiança dele agora era uma máscara frágil. Você não sabe de nada, Daniel. Isso é apenas o começo. Eles estão aqui por uma razão. O ex-noivo se dirigiu ao grupo. Precisamos da garota. Garota? Daniel repetiu, o nó na garganta apertando ainda mais. O que você quer dizer com isso? E foi então que uma figura familiar surgiu do fundo, parada como uma sombra. Era Bianca, a mãe de Daniel. Ele ficou estático. Mãe? O que você está fazendo aqui? Ela olhou nos olhos dele, confusa, mas havia uma frieza na expressão. Daniel, eu sempre soube que isso ia acontecer. Você estava prestes a descobrir a verdade, e eu não pude impedir. O chão pareceu se abrir debaixo dele. A verdade? Que verdade? Você sabia sobre Clara? Que ela era minha irmã? Bianca respirou fundo. Uma lágrima escorrendo pelo rosto. Sim, e não só isso. O acidente foi tudo seu pai. Ele estava manipulando tudo. E essa é uma questão de família. Eles pretendem acabar com o que seu pai começou, antes que você descubra a verdade completa. Ouvindo sua mãe, Daniel sentiu como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. O amor que cultivava por Clara, a descoberta sombria, tudo isso era parte de algo muito maior, algo que ele nunca imaginou que estivesse no meio. Agora, vamos, Clara! Ele gritou, puxando-a novamente. Precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, um clarão cortou o ar e o vidro se despedaçou. As balas começaram a voar e os vândalos recuaram. Daniel não sabia para onde mirar.
Em meio ao caos, Rafael olhou para eles com um sorriso frio. Você não pode escapar do que está destinado a acontecer. A verdade deles estava emergindo como uma força da natureza, e agora mais do que nunca, Daniel sabia que essa história estava longe de acabar. Algo sombrio e inominável os envolvia, e as respostas que buscavam estavam prestes a ser reveladas. Mas a que custo? O ambiente ficou tenso. Daniel estava paralisado, sentindo o peso das armas apontadas para eles. O medo encheu o quarto e a adrenalina disparou em seu corpo. Ele olhou para Clara, que tremia ao seu lado, os olhos cheios de desespero. Rafael, no fundo da sala, parecia se deliciar com o caos que havia causado. Vocês realmente acham que podem sair dessa? Um dos homens armados disse com um sorriso sinistro. Ele avançou, pressionando a arma contra Daniel. Eu não estou aqui para brincar. Temos ordens. Clara ofegou, balançando a cabeça em negativa. Por favor, não faça isso. A fragilidade em sua voz fez o peito de Daniel apertar. Ele queria gritar, mas a indignação o calava. Mas antes que pudesse formular um plano, uma explosão repentina iluminou a sala como um raio. O barulho ecoou, fazendo todos recuarem. As luzes do hotel piscaram e, num instante, a porta foi arrombada com força, e um grupo de homens encapuzados entrou, espalhando terror. Protejam o objetivo! Um deles gritou, enquanto os primeiros bandidos se viravam confusos. Daniel sentiu a oportunidade. Ele agarrou a mão de Clara e puxou-a para trás. Vamos! Ele não sabia para onde estava indo, mas precisava agir. O caos se espalhou pelo quarto, tiros ecoando, gritos sendo abafados pelo som da confusão. No meio do tumulto, Clara se virou para ele, os olhos arregalados. O que está acontecendo, Daniel? Quem são eles? Ele não tinha certeza, mas sentia que tudo era maior do que eles. Ali, entre os forasteiros e os rostos desconhecidos, a luz do tablet ainda piscava, revelando imagens que até então pareciam fazer parte de um pesadelo. E então, como se o tempo tivesse parado, tudo parou em um silêncio mortal. O olhar de Rafael virou-se maligno. A confiança dele agora era uma máscara frágil. Você não sabe de nada, Daniel. Isso é apenas o começo. Eles estão aqui por uma razão. O ex-noivo se dirigiu ao grupo. Precisamos da garota. Garota? Daniel repetiu, o nó na garganta apertando ainda mais. O que você quer dizer com isso? E foi então que uma figura familiar surgiu do fundo, parada como uma sombra. Era a mãe de Daniel, Bianca. Ele ficou estático. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela olhou nos olhos dele, confusa, mas havia uma frieza na expressão. Daniel, eu sempre soube que isso ia acontecer. Você estava prestes a descobrir a verdade, e eu não pude impedir. O chão pareceu-se abrir debaixo dele. A verdade? Que verdade? Você sabia sobre Clara? Que ela era minha irmã? Bianca respirou fundo, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Sim, e não só isso. O acidente foi tudo seu pai. Ele estava manipulando tudo. E essa é uma questão de família. Eles pretendem acabar com o que seu pai começou, antes que você descubra a verdade completa. As palavras de Bianca foram um golpe. Daniel mal podia processar. Mãe, você não pode estar falando sério. Gritou, o desespero tomando conta dele. As revelações continuavam a se acumular como ondas que um tsunami traz. Agora, vamos, Clara! Ele gritou, puxando-a novamente. Precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, um clarão cortou o ar e o vidro se despedaçou.
As balas começaram a voar e os vândalos recuaram. Daniel não sabia para onde mirar. Em meio ao caos, Rafael olhou para eles com um sorriso frio. Você não pode escapar do que está destinado a acontecer. É então que, do nada, algo inesperado acontece. Clara começa a gritar desenfreadamente, apontando para a mãe de Daniel. Bianca, você promete que me protegerá? Você não pode, você não sabe, eles vêm atrás de você. O quê? Daniel ficou em choque. O que você quer dizer, Clara? O que está acontecendo? Mas antes que alguém pudesse responder, Bianca, com um brilho febril nos olhos, falou em um tom quase hipnótico. Você deve saber, meu filho. A verdade deve sair. Não me faça fazer o que não quero, mas a verdadeira ameaça está mais perto do que você imagina. Clara, você está mais ligada a isso do que pensa. Daniel olhou para a mãe em busca de respostas, enquanto a sensação de traição queimava em sua mente. Os olhos de Clara agora estavam cheios de uma nova compreensão, um misto de medo e aceitação. Você sabia de tudo? E agora alguém quer terminar o que seu pai começou? Antes que pudesse responder, um dos homens encapuzados se virou abruptamente, como se estivessem em um filme de ação, e puxou uma máscara que não era como as outras. Era uma mulher de rosto familiar. Chega disso! Ela gritou e Daniel teve um choque monumental. Era Sara, sua melhor amiga da infância. Então você estava envolvida nisso tudo? Ele a desafiou, sua cabeça girando com a descoberta. As peças começaram a se encaixar, mas as consequências disso eram devastadoras. A sala parecia girar. O jogo se tornava cada vez mais perigoso, e o que antes parecia familiar, agora estava imerso em traições e segredos. Com um novo entendimento do que estava em jogo, Daniel sentiu o peso da verdade caindo sobre ele como uma tempestade. O que mais ele não sabia? E mais importante, qual seria o próximo passo em meio a um mar de enganos? Em um piscar de olhos, tudo o que sabia e amava estava à beira do colapso, e a adrenalina no ar era uma promessa de que o desenrolar da história estava apenas começando. A tensão estava no ar, e Daniel olhava incrédulo para Sara, sua antiga amiga, agora revelada como parte de todo esse pesadelo. Ele não sabia se o choque ou a traição doía mais. Rafael, de pé na escuridão, parecia se divertir com a confusão. A atmosfera estava densa, como se o ambiente respirasse ansiedade. Sara, como você pode estar aqui? Que você tem a ver com isso? A voz de Daniel mal conseguia esconder a raiva. Clara segurou sua mão. O toque dela era um pequeno consolo em meio ao caos. Sara olhou fixo em Daniel, seus olhos cheios de uma determinação que ele nunca havia visto antes. Daniel, você não entende. Eu não só estou aqui, eu sou parte do que aconteceu. Eu sou a peça que falta nesse quebra-cabeça macabro. O tumulto atrás dela era ensurdecedor, mas parecia que ninguém estava prestando atenção. Todos estavam hipnotizados por suas palavras. Como assim parte? Você estava do nosso lado. Você não pode fazer isso. Clara exclamou, a voz dela cheia de desespero. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Mas Sara prosseguiu, impassível. Eu fiz algo que vocês precisam saber. O acidente foi apenas o começo. Clara, você morreu, mas sua vida foi salva. Salva por mim e por outros como nós. Nós somos experimentos, uma criação de algo muito maior. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos em Clara. E a história de vocês dois é muito mais complicada do que apenas irmãos. O estômago de Daniel se apertou. O ambiente ao redor deles continuava em plena batalha,
mas as palavras de Sara o deixaram paralisado. O que você está tentando dizer? Sara respirou fundo. Vocês foram separados porque seus pais sabiam. Eles não queriam que a verdade viesse à tona. E eu sou a chave que eles usaram. Mas agora tudo caiu do eixo. O que começou como um experimento se transformou em um jogo de poder. E você não tem ideia do que está em perigo aqui. Rafael começou a rir. A tensão que ele havia cultivado antes, agora se transformando em frustração. Pare de falar, Sara. Você não sabe com quem está lidando. O que você está revelando pode acabar com todos nós. E por que você se importa? O choque no rosto de Daniel era palpável. O que está acontecendo aqui? O que mais você esconde, Rafael? Quem está por trás disso tudo? Rafael desviou o olhar. Você realmente achava que era só um acidente? Que o destino estava agindo de forma aleatória? Você, Daniel, é o coração desse jogo. Você é a pessoa que todos estão caçando. A adrenalina corria como um rio furioso nas veias de Daniel. Ele agora sentia que cada revelação era uma facada em seu coração. O que isso significa? O que devemos fazer? Vocês estão em perigo, não só porque o passado está vindo à tona, mas porque alguns não querem que a verdade se espalhe. O que Clara e você têm, a conexão, é uma ameaça real para quem deseja controlar tudo isso. Sara disse, os olhos fixos em Clara com uma intensidade que fez o coração de Daniel acelerar. Dali, do fundo do quarto, uma nova figura apareceu. Era um homem alto, vestindo um traje escuro. Ele não era apenas um intruso, mas parecia ter uma aura de autoridade. Vamos acabar com isso de uma vez por todas! Ele gritou e, com um gesto rápido, acionou um dispositivo que iluminou a sala em um brilho ofuscante. Daniel sentiu seu coração parar. Ele estava prestes a testemunhar algo que mudaria tudo. O grupo se virou, assustado, enquanto o novo personagem começava a falar, suas palavras ressoando como um eco do mais profundo medo. O que vocês descobriram é apenas a superfície. Clara e Daniel não são os únicos que têm segredos. A verdade sobre vocês dois é muito mais sombria. E então, com um movimento de mão, ele tirou a máscara. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Daniel ficou paralisado. O homem era ninguém menos que seu próprio pai. Pai! Sua voz quase não saiu. As peças começaram a se encaixar de maneira horrenda. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para proteger o que é meu e garantir que o legado continue. Vocês não sabiam, mas tudo isso era para o bem maior, ele respondeu, seu olhar frio e calculista. A revelação atingiu Daniel como um golpe na barriga. O homem que sempre admirou, o guardião que ele sempre quis ser, agora era a raiz de tudo que era sombrio em sua vida. O que mais estava escondido? O que viria a seguir? O choque era palpável. Daniel observava seu pai, a figura que sempre foi sua rocha, agora revelando um lado sombrio. O medo e a confusão tomavam conta dele como uma tempestade. Você causou tudo isso? As palavras saíram como um sussurro. Mal podiam acreditar. O ambiente ficou mais pesado. O ar quase irrespirável. O que você pensou que aconteceria, Daniel? O pai o encarou, os olhos frios, sem remorso. Você é especial e Clara também. Vocês são o ponto inicial de tudo. Há muito mais em jogo do que podem imaginar. 2 dos homens armados começaram a avançar em direção a eles, e a adrenalina injetou-se nas veias de Daniel. Ele puxou Clara para mais perto, uma necessidade desesperada de protegê-la. Vamos sair daqui, Daniel gritou.
Mas quando ele virou para olhar a porta, um estrondo ecoou pelo corredor, e os 3 homens armados caíram inertes, como peças de um jogo desmoronando. Colapsado na entrada da sala, um homem encapuzado, com uma tatuagem de serpente no braço, estava de pé, com um olhar feroz. "Ninguém toca neles", ele gritou para os outros, fazendo com que todo o ambiente ficasse imerso em tensão. Sarah, a antiga amiga de Daniel, parecia atordoada, mas no fundo, uma chama de reconhecimento acendeu em seus olhos. Você é parte disso também?" Ela perguntou para o novo intruso, seu tom repleto de incredulidade. "Sim, eu sou", o homem assentiu, agora tirando o capuz, revelando seu rosto familiar. "Eu sou Lucas, o irmão que todos achavam que estava morto. Fui escondido por todo esse tempo para proteger o que restava de nossa família." O coração de Daniel disparou. Seu irmão? Ele mal podia processar tudo isso. "O que você está dizendo, Lucas? Como você?" "Daniel, agora não é hora", interrompeu Lucas, seu olhar fixo no pai. "Ele precisa saber que a verdade é muito mais insana do que você imagina. O plano de seu pai era isolar vocês. Clara não é simplesmente sua irmã, e você também não é quem pensa que é." Clara estremeceu ao ouvir isso. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela estava cheia de pânico. Ambos foram parte de um experimento para criar substâncias extraordinárias. Vocês são a junção de algo que muitos desejam. A origem de um projeto que foi severamente iniciado por nossos pais. Lucas adicionou, as palavras pesando como chumbo. Daniel olhou para seus pais. O mundo começava a desmoronar. O vazio no peito dele se alargou e a angústia tomou conta de suas veias. Meu Deus, tudo era uma mentira? A raiva subiu à tona em seu coração. Vocês estavam apenas usando Clara e a mim para alguma coisa. O grito dele ecoou. Rafael, ainda na sala, começou a rir. Isso é só o começo, Daniel. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo avassalador cortou o ar e a parede atrás de Daniel desabou em uma nuvem de fumaça. A sala inteira estava em caos. Ele agarrou Clara, puxando-a para fora, enquanto a poeira se espalhava, escutando gritos e tiros. Ele estava em movimento. Não sabia para onde, mas tinha que proteger Clara. Então, decidiu correr para o fundo do corredor. Juntos, eles chegaram a uma janela quebrada e, de repente, viu a cidade iluminada lá fora. O que estava acontecendo? Daniel hesitou, sentindo a presença do passado pressionando sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. E então, aconteceu. Um tiro disparou e atingiu a parede perto deles. A bala ricocheteou e Daniel viu a expressão de Clara se transformar em horror. "Daniel, cuidado!" ela gritou, enquanto ele se preparava para se jogar pela janela. A vida deles dependendo desse ato. Mas antes que pudesse pular, algo completamente inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgia das sombras. Era Bianca, sua mãe. "Não, não pulem! Vocês não sabem o que estão prestes a fazer." A voz dela ecoou como um último aviso. A mente de Daniel estava uma confusão total. O que estava acontecendo? Cada revelação o conectava a um fio mais frágil que o anterior. Agora, ele precisava decidir. O que ele escolheria? E se os segredos revelados o levassem a um caminho do qual não poderia retornar? O destino dele e de Clara estava em suas mãos, mas as consequências dessa escolha ainda eram uma incógnita. A atmosfera estava eletricamente tensa. Daniel olhava para sua mãe, Bianca, e o papel dela se tornava mais confuso a cada segundo. "Mãe, você precisa nos dizer a verdade agora", ele implorou.
sentindo a urgência em cada palavra. O som do caos ao redor continuava, mas ele estava tão concentrado naquela revelação que parecia que o mundo ao seu redor estava em pausa. Daniel, você não pode pular, Bianca gritou. O desespero na voz dela era inegável. Isso pode custar a vida de vocês. Mas você sabia de tudo. Você escondeu. Clara também protestou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos confiar mais em ninguém. Foi então no ápice da agitação emocional que uma luz ofuscante envolveu a sala. Era como se o tempo tivesse parado, e antes que pudessem processar, algo muito maior ocorreu. O homem que se apresentara como irmão, Lucas, virou-se abruptamente, os olhos arregalados em horror. Não, ele gritou, a voz ecoando como um relâmpago. Não deixem que isso aconteça. Daniel não teve tempo para perguntar o que estava acontecendo, pois um estrondo violento ecoou teu espaço. E a explosão que seguiu foi como um rugido da natureza, fazendo com que as paredes tremessem e o teto desmoronasse. A fumaça começou a invadir o ambiente, e Daniel agarrou Clara com força, puxando-a para trás, enquanto os outros se dispersavam em desespero. Clara, precisamos sair! Ele gritou, mas ela estava paralisada. Olha, ela apontou, e Daniel virou a cabeça. No meio da poeira, uma figura estava se aproximando. Um homem, vestido com um terno disfarçado entre os escombros, apontou para eles. Era Rafael. Vocês realmente acham que podem escapar? Rafael estava rindo, a expressão dele cheia de um prazer maligno. A verdade está prestes a ser revelada, e eu sou o porta-voz dela. Daniel sentiu um frio percorrer a espinha. O jogo tortuoso que cercava suas vidas estava prestes a culminar em algo ainda mais devastador. O que você quer dizer com isso? Rafael exibia um dispositivo na mão, e a luz vermelha começava a piscar. Isso aqui é o final do caminho para todos vocês. O que descobrirem hoje mudará suas vidas para sempre. De repente, antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de dor cortou o ar. O dispositivo explodiu em uma luz intensa, e Daniel viu tudo em câmera lenta. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. As imagens mais horríveis começaram a se projetar na tela do dispositivo, revelando segredos enterrados por anos sobre o que realmente aconteceu no acidente. Entre as imagens, ele viu rostos familiares, incluindo o de sua mãe, momentos que ele nunca soube que tinha. Interações, sussurros e planos sendo traçados. As lágrimas brotaram nos olhos de Clara ao ver aqueles que havia perdido. A verdade era aterradora, e a essência do que eles eram começou a se fragmentar. Vocês não são apenas irmãos. Vocês foram criados como parte de um experimento. Rafael gritou, sua voz cheia de exaltação. As suas vidas, tudo o que conhecem, é uma farsa. O chão parecia desabar sob os pés de Daniel. Cada revelação vinha como uma faicada no coração. Ele olhou para Clara, o desespero nos olhos dela, refletindo o que sentia. De repente, algo dentro dele se quebrou. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Olha ao seu redor, Daniel. A verdade está exposta. Rafael desafiou. Você nunca foi só um herdeiro. Você foi moldado para ser um agente, uma peça em um tabuleiro que ainda nem entende. E a sua mãe, ela é a principal arquiteta de tudo isso. As palavras ecoaram, um eco cruel que penetrou na mente de Daniel. Ele se virou para Bianca,
procurando por uma confirmação. Mas o olhar dela estava cheio de uma complexidade inominável. Ele sentiu um nó na garganta. Mãe, o que você fez? O tempo parecia travar e o ambiente se encheu de uma tensão opressora. Séries de eventos em sua vida, todas as escolhas, tudo que conhecia agora estava em dúvida. Eu fiz o que precisava ser feito. A mãe dele respondeu, o olhar fixo em Daniel. A verdade deve ser mantida. Mas agora, vocês precisam fazer uma escolha. Escolha? Clara murmurou, perplexa. Se juntam a nós e assumem quem realmente são, ou fugem e correm o risco de perder tudo. Não apenas suas vidas, mas também as de quem amam. Bianca declarou, sua voz cortante como vidro. Uma reviravolta de emoções passou por Daniel, e ele olhou esperado para Clara. O que eles fariam agora? O jogo havia mudado, e a precisão da escolha que tinham pela frente era devastadora. Qualquer movimento seria fatal. A única certeza a partir dali era que as sombras do passado os acompanhariam, não importa o que decidissem. A atmosfera estava elétrica. Daniel olhou para sua mãe, Bianca, e a confusão aumentou. Ele precisava entender. Mãe, você precisa nos dizer a verdade agora. A urgência da situação criava um peso quase insuportável. Você não pode pular. Bianca gritou. O desespero na voz dela era palpável. Isso pode custar a vida de vocês. Mas você sabia de tudo. Você escondeu. Clara também protestou, seu rosto manchado de lágrimas. Não podemos confiar mais em ninguém. Enquanto eles debatiam, a sala estava cheia de gritos e caos, mas as palavras de Rafael ainda ecoavam em seus ouvidos. O peso das revelações anteriores pressionava Daniel, como se estivesse sendo esmagado. Ele olhou para sua mãe, esperando por uma explicação ou uma razão que desse sentido a tudo aquilo. Bianca respirou fundo, parecendo hesitar. Eu sempre fiz o que achei melhor para vocês. Mas a conversa foi abruptamente interrompida quando um forte tremor passou pelo chão. As luzes piscaram e o ambiente se iluminou com uma luz estranha que emanava da direção de Rafael. Ele não parecia surpreso. Em vez disso, seu sorriso se alargou. Vocês acham que são os últimos sobreviventes de um jogo? Estão muito enganados. A voz de Rafael tinha um tom desdenhoso e ele levantou o dispositivo, apontando para o chão. A verdade vai se revelar de uma vez por todas. No momento seguinte, uma explosão de luz e som varreu a sala. Daniel cobriu os olhos e uma onda de calor percorreu seu corpo. Ele sentiu o sufocante cheiro de fumaça e sentiu que estava perdendo o controle. Mas então, quando a poeira começou a assentar, algo completamente inesperado aconteceu. Uma sombra enorme emergiu da fumaça. Com um movimento ágil, uma figura híbrida, quase sobrenatural, pulou do nada, empurrando Rafael violentamente para o lado. A visão da figura era de arrepiar. Era uma mulher alta, com longos cabelos prateados e um olhar penetrante. No momento em que ela se virou, Daniel sentiu seu coração parar. Era sua mãe, mas algo estava muito errado. Ela não era a mesma. Bianca, ele gritou, o horror se apoderando dele. Chega de mentiras. Ela respondeu com uma voz distinta, que parecia quase rusticamente familiar, mas cheia de um poder inominável. Estou aqui para corrigir o que fiz. Corrigir o que fez? O que você quer dizer? Clara mal podia terminar a frase. O pânico em seus olhos refletia seu desespero. Vocês não são apenas irmãos e filhas do homem que acreditavam conhecer. Vocês são parte de algo muito maior, algo que deveria ter sido interrompido.
Os olhos da mulher brilhavam com uma intensidade sobrenatural. E com um movimento de mãos, uma onda de energia envolveu a sala. Daniel sentiu a realidade ao seu redor distorcer. As paredes tremeram e os objetos começaram a flutuar. "O que está acontecendo?" ele gritou. Rafael, desesperado, se arrastou para trás. "Você não tem controle sobre isso. O que você fez?" O medo era claramente visível em seu rosto. "Controle? Fui eu quem permitiu que isso se tornasse realidade. A verdade, Daniel, é que não apenas você e Clara são especiais. Eu também sou parte disso. E, na verdade, nós somos todos partes de um experimento que deu errado. O mundo que conhecemos não é o que parece." Conforme a tensão aumentava, Daniel se sentia como se estivesse em um turbilhão. O que isso significa? O que somos realmente? O nó na garganta o impediu de processar. O que aconteceu com a mãe que ele conhecia? Ela não era a mesma mulher. Vocês são experimentos, Daniel. Clones criados para testar limites do que a ciência e a ambição podem construir. Nós éramos parte de um legado, e a verdade é que a nossa família nunca foi normal. A revelação atingiu Daniel como um soco no estômago. Cada memória que tinha de sua infância, cada sorriso, cada olhar agora parecia distorcido. Ele olhou para Clara, que estava tão perdida quanto ele. "Então, Rafael, você sabia de tudo isso?" Daniel perguntou, a raiva começando a borbulhar. Rafael começou a rir, mas era um riso nervoso, improvisado. "Eu só sabia o suficiente para me proteger, mas agora não há como voltar atrás." Antes que pudesse terminar, um novo eco de explosão abateu-se sobre eles. Os sons do exterior começaram a se misturar ao caos. O que mais poderia dar errado? "Precisamos sair agora!" Daniel gritou. Havia uma verdade terrível sobre o que eram e um plano maligno que se desenrolava diante deles. Mas a incerteza pairava no ar, e ele sabia que a pior parte ainda estava por vir. A linha entre amigos e inimigos estava se desfazendo, e a única opção era enfrentar a tempestade que se aproximava. Que segredos mais horríveis ainda estavam esperando para serem revelados? O barulho da explosão ecoava pelo corredor, e Daniel sentiu a adrenalina consumir suas veias. Ele olhou para Clara, que estava paralisada diante da revelação de sua mãe. O reino de mentiras que o cercava estava desmoronando. Rafael estava lá, rindo como se tudo fosse um espetáculo. "Vamos, Daniel, esse jogo precisa acabar!" Lucas gritou, puxando o irmão e Clara para fora da sala em meio ao caos. O som de gritos e tiros agora era mais distante, como se tudo estivesse acontecendo em outra dimensão. Daniel respirou fundo, um nó na garganta. "Precisamos de um plano!" Clara exclamou, os olhos cada vez mais cheios de medo. O pânico estava estampado em seu rosto, e ele sabia que tinham que agir rápido. "Eu sei onde podemos ir", Lucas revelou, seu olhar fixo e determinado. "Existe um antigo esconderijo da família que pode nos proteger. Mas precisamos sair daqui agora." O caminho se tornava cada vez mais apinhado de fumaça e desespero. Daniel agarrou a mão de Clara, sentindo que, apesar do tumulto, a presença dela era sua âncora. O destino deles estava entrelaçado de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. A corrida fez o tempo parecer distorcido, enquanto a verdade sobre suas vidas pulsava na mente de Daniel. Eles eram mais do que apenas irmãos. Eram partes de um legado genuinamente distorcido, e a sensação de traição ressonava com cada batida de seu coração. "Você não pode escapar! Estou apenas começando!" Rafael gritou, mas Lucas rapidamente fez um gesto. "Deixe isso para lá, não temos tempo." Era uma advertência clara, eles não podiam hesitar. Finalmente,
Eles chegaram à porta dos fundos do prédio. A luz do luar iluminava seus rostos cansados, mas a liberdade parecia próxima. Estamos quase lá, Lucas incentivou, jogando a porta aberta. Daniel virou-se por um instante, pensando em tudo o que deixava para trás. Uma vida cheia de segredos, mas nesse instante a única coisa que importava era escapar com Clara. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, mas sentia que era hora de escrever sua própria história. Com um último olhar para trás, ele se lançou para o desconhecido, seguido de perto por Clara e Lucas. A adrenalina ainda corria, e eles entraram em um veículo que estava escondido na sombra. A sensação de velocidade os envolveu, levando-os para longe daquele pesadelo. Enquanto Daniel olhava pela janela, o mundo exterior passava rapidamente. O céu estava limpo, mas seu coração ainda batia acelerado. Uma onda de esperança misturada com incerteza envolvia seu ser. Eles estavam livres, mas a verdade ainda pairava. Precisamos descobrir tudo isso, Clara disse, virando-se para ele. Sabemos que não é só o que nos contaram. Era um compromisso silencioso, impacto entre eles. Daniel assentiu, sentindo que, não importa quão obscura fosse a verdade, estavam prontos para enfrentá-la juntos. Mas como? Lucas perguntou, a determinação em seu tom. A estrada à frente parecia longa, e as perguntas pairavam no ar como sombras por trás da luz da lua. Vamos começar do início. Precisamos de um plano. E desse jeito, a verdade não poderá mais nos controlar, Daniel declarou, seu ritmo firme. À medida que o veículo se afastava do caos, uma nova jornada começava. Onde a verdade se escondia e quais respostas encontrariam? A incerteza o cercava, mas a determinação estava acesa. Enquanto os três se aventuravam em direção ao desconhecido, uma nova conexão se formou entre eles. O amor fraternal e a urgência em descobrir a verdade os tornaram mais fortes. Mas uma sombra ainda pairava sobre eles, e Daniel sabia que a história estava longe de acabar. O que mais eles iriam descobrir? O futuro estava repleto de mistérios, e o peso da verdade estava logo ali, esperando para ser revelado. E nesse momento, eu preciso pedir algo que é muito importante para você e para nós. Não perca tempo. Se inscreva imediatamente aqui no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo ou nos ajudar. A sua participação faz toda a diferença na nossa jornada. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Quero saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O verdadeiro fã não espera nem mais um segundo para apoiar e fazer parte dessa comunidade incrível. Vamos juntos para a próxima aventura.